Nessa oportunidade, eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aqui, irmãos, nessa praça. Deus levantou esse culto aqui para falar a verdade. Lugar de mentiroso não é aqui não, tá? Falar da carne não é lugar. Aqui não é lugar. Aqui é lugar de pregoar a verdade. Nós não estamos aqui para confrontar ninguém, nenhum religioso. Nós estamos aqui para mostrar para muitos religiosos qual é a religião verdadeira. Isso nós não podemos. E Tiago falou lá em capítulo 1, versículo 27, que só existe uma verdadeira para Deus. Tá bom? Gênesis, capítulo de número 1, o versículo de número 26, a parte A. Pode passar. E o versículo de Não problema número não, pode passar. 27. Irmãos, dar glória a Deus não é pecado não, tá? Pecado é estar conversando paralelo aqui. Aqui é lugar de adorar a Deus. Gênesis, capítulo de número 1, o versículo 26, apenas a parte A, e todo o versículo de número 27. Eu quero abordar um assunto aqui hoje, uma mensagem dentro de dois versículos que muitas pessoas têm feito confusão com respeito a ela. Você que está me ouvindo, fique atento, porque você, principalmente você que é religioso, tá? Quando nós falamos de religião aqui, nós estamos falando de fé, tá? E muitas das vezes a sua fé está fixada em algo errado. É o mesmo que adorar alguma coisa que não tem nada a ver, tá? Eu quero falar aqui hoje com respeito à imagem e semelhança de Deus. Tem muitas pessoas, até crente mesmo, tá? Líderes religiosos, eu estou me referindo a todas as classes de religião, tá? A minha religião, a minha fé, a minha crença, todos os líderes. Tem muitas pessoas que fazem confusão com esses textos, tá? Muitas das vezes, quando eu estava evangelizando algumas pessoas pessoalmente e falava concernente ao céu e ao inferno, algumas pessoas me confrontavam e diziam para mim: eu não acredito que Deus vai ter coragem de me lançar no inferno. Eu perguntei por quê. Eu perguntava por quê. Eles diziam para mim: eu não acredito. Eu tornava a repetir: mas por quê? Eu não acredito que Deus, por ter me criado, me formado à sua imagem, conforme a sua semelhança, vai ter coragem de me lançar no inferno. Eu não respondi, porque eu não tinha resposta ainda. Eu fui para o joelho, e Deus me revelou dentro dessa palavra, dentro desse texto. Fala para eles com respeito à criação do homem. Oh Deus, aleluia, meu. Mostra para eles o que é que aconteceu quando eu os criei. E no versículo 26, a parte A diz assim: ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo em plena comunhão. Se é uma coisa que não falta em Deus, é comunhão. Tem religiosos que não têm comunhão, até no nosso meio.
até no meio dos crentes, não tem comunhão. E Deus, ao formar o homem, Ele já deu um exemplo. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo em plena comunhão. Porque o texto diz assim: e disse Deus, façamos o homem, está no plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém. O versículo 27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. Preste atenção. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eu quero explicar para vocês nesta manhã, até para crente que está aqui, líderes religiosos, que ainda não sabem o significado desse texto, o fundamento desse texto. O que é imagem? Imagem é tudo aquilo que você vê, que você contempla com vossos olhos nu, carnais. Eu estou vendo muitas coisas aqui na minha frente, literalmente. Isto é imagem. Você só consegue definir aquilo que você, distinguir aquilo que você está vendo através da imagem. O pastor está aqui assentado. Eu consigo definir, falar toda a sua característica que está por fora, porque eu estou contemplando pela imagem. O cego que não enxerga, que não tem olhos, que não enxergam, ele não consegue distinguir, porque ele não consegue ver a imagem. E quando Deus fez o homem, formou o homem à sua imagem, não quer dizer que Deus não tem corpo, não, Ele tem corpo. Assim como eu e você tem, só que o corpo de Deus é espiritual. Mas quando eu olho para um ser humano, independente da sua raça, da sua cor, da sua religião, eu estou vendo a imagem de Deus. Amém. Teve uma pessoa que perguntou para mim assim: pastor, e aquela pessoa que está faltando um membro no seu corpo? Deus não falta membro. Você não deixa de ser a imagem de Deus, porque você é um ser humano. Você que está me ouvindo nesta manhã, você nunca vai deixar de ser a imagem de Deus. Quando o diabo olha para você, eu imagino a raiva que ele fica, o ódio que ele fica, porque quando ele olha para você, ele está vendo Deus na sua frente. É como se ele estivesse vendo ali Deus na sua frente, porque você é a imagem dele. Isso é imagem. Este pedestal aqui, ó, posso falar pedestal, eu até perguntei ao pastor aqui. Eu sei que é um pedestal. Por quê? Por causa da imagem.
É a imagem. Eu sei da cor do meu sapato porque eu posso contemplar pela imagem dele. Eu sei que é um sapato e é marrom. É por isso que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem. É agora que o negócio aperta. Tem pessoas que não vão gostar. Tem pessoas que vão ou mudar ou vão para a sua casa frustrado pelo que eu vou falar aqui nesta manhã. No versículo, ainda no versículo 1, que é a parte B. Conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança. Aí tem pessoas que batem no peito e falam assim, você prega para ele, ele fala assim: eu já tenho Jesus no meu coração desde quando eu nasci. Não precisa pregar para mim não, que eu já estou na religião tal. Mas eu quero saber se você é semelhança de Deus. A palavra semelhança no mundo secular quer dizer igual, é aquele que parece. Mas quando fala teologicamente, no sentido espiritual, ela tem um significado muito mais profundo. Está falando de santidade. Sabe o que a mensagem está querendo dizer nesta manhã? Se você bebe, fuma, prostitui, rouba, é um falso político. Está lá no planalto, mas não defende a sociedade, não defende a sociedade. Você é um falso político. Não tem nada a ver com semelhança de Deus quem pratica tal ato. Quem fuma, quem bebe, quem rouba, quem prostitui, quem engana, quem deixa ser enganado, não é semelhança de Deus. Deixa eu dizer para você que está me ouvindo nesta manhã. Se você bebe bebida alcoólica, você não é semelhança de Deus. Santo não bebe. Se você prostitui, você não é semelhança de Deus, porque Deus não é prostituto. Se você mente, é mentiroso, você não é semelhança de Deus, porque Deus não é mentiroso. A Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. Se você levanta contra a família, contra a igreja de Deus, você não é semelhança de Deus. Se você levanta contra o seu líder, você não é semelhança de Deus. Legal, pessoal, promoção continua. Fique não para. É a promoção perigosa da Óticas Gréas. Aonde que uma mulher veste uma roupa batendo para cima das pernas, andando na sensualidade, chamando a atenção dos homens, fazendo os homens pecar. Que semelhança essa mulher tem com Deus? Se o homem anda da mesma forma, mostrando o seu corpo, levando as mulheres a pecar, que semelhança você tem com Deus? Se você é um pregador do evangelho assim como eu, e prega mentira aqui, você não é semelhança de Deus, porque Deus diz: ai daquele que dizer que sou eu não sendo eu, ai daquele que tirar um tiro desta palavra. Não é semelhança de Deus.
Se você trai a sua esposa, você não é semelhança de Deus. Se você trai o seu esposo, você não é semelhança de Deus. Se você ensina o seu filho a ser mau caráter, você não é semelhança de Deus. Os políticos que estão lá no Planalto, que levantam contra a família, não precisa ser crente não, já mostra que não é semelhança de Deus. Eu estou pregando Bíblia, é palavra, é palavra que eu estou pregando nesta manhã. Você pode abrir até a Bíblia Católica, que lá está esse texto: e façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você nunca vai deixar de ser imagem de Deus, mesmo na prática do pecado, mas só que não tem brilho do Espírito Santo. É uma imagem fosca, não tem brilho, é uma imagem que Deus não tem compromisso com ele, é uma imagem que Deus não confia nele. Tem pessoas que andam com a vida toda atrapalhada, não tem nada de santidade na sua vida e diz que é imagem de Deus. Eu entrei no supermercado ali, no Coelho Diniz, quando eu estava passando no caixa, o que estava atendendo lá e sacolando era um adolescente. Ele, assim que eu passei, na hora que ele estava embalando o meu negócio, ele falou assim: eu conheço o senhor. Conheço, pastor. É mesmo? Da onde? Lá do bairro tal, eu congrego na igreja tal. Eu sei até a mensagem que o senhor pregou lá. Qual é a mensagem que eu preguei lá? O senhor falou que é imagem e semelhança de Deus, e está gravadinha no meu coração, eu nunca mais esqueci. Eu, a partir daquele dia, eu passei a saber o que é imagem e semelhança de Deus. Passa a fazer a mesma coisa. Aquele adolescente guardou no seu coração, ele viu que a imagem é uma coisa, semelhança é outro. Tem um monte de pessoas que é a imagem de Deus, mas está vendendo drogas, está matando, está roubando, prostituindo, está até na frente da igreja, de algumas igrejas, mas não tem compromisso nenhum com Deus e nem com a palavra. Olha, essa mensagem que eu estou pregando aqui, ela vai para redes sociais, assiste lá. Compartilha com o seu vizinho. Ah, mas eu não gostei do que ele falou. Mas quem sabe o seu vizinho vai gostar. Você não disse que é evangelista, que gosta de evangelizar? Então ajuda a evangelizar. Compartilha, dá um sininho lá. Eu não ganho nada com isso não, tá? Eu faço a obra de graça. Jesus me salvou de graça, Ele pagou um preço alto por mim. Ele me comprou com seu sangue precioso na cruz do Calvário. Imagem é uma coisa, semelhança é outra. Eu estava sentado dentro de um ônibus, irmãos. Só Deus sabe o que eu estava passando. Eu não chorava para ninguém perceber, mas por dentro eu estava chorando. Eu estava no horário de pique. Quem sabe o que é horário de pique sabe, não tem lugar nem para sentar. Eu sentei ali e o ônibus saiu lá do ponto final, até no Horto, de Ipatinga, e ninguém assentava ali do meu lado. Eu falei assim: gente, mas ninguém assenta aqui. Por que ninguém assenta aqui?
Está tudo cheio. Quando chegou no horto, era noite, o último horário. Era o último horário, irmão, de pique, porque era o último horário, tá? Se perdesse o ônibus já era, né? Tinha que andar a pé na aviação Canelinha. Aí entrou um homem com uma maleta, uma balize na mão. Hoje fala maleta, mas a realidade é balize. Trabalhei muitos anos de vendedor, sei, é balize. Entrou um senhor com a balize na mão, assentou-lhe. Ele assentou e por alguns minutos, ele em silêncio. Depois ele olhou para mim e falou comigo assim: o senhor é crente, não é? Sou. Meu amigo Carlinhos. Aí me deu a curiosidade de perguntar para ele por quê. Por que o senhor está perguntando se eu sou crente? Porque o crente é diferente. O crente é diferente. O rosto do Senhor está brilhando. Ele viu Jesus na minha vida. Tem gente que está com a vida toda desgraçada. Que a palavra desgraça é aquele que não tem nada. Tem dinheiro, mas não tem nada, porque o Jesus é a maior riqueza. Mas não tem o brilho do Espírito Santo. Tá? Cachaça mata, cigarro mata, tudo é droga, mata. Tem muitas pessoas morrendo de câncer porque não é semelhança de Deus. Passe a ser semelhança a partir de hoje. A sua vida vai, aqui na terra vai prolongar por mais algum tempo e você vai herdar a vida eterna. Você vai passar a eternidade com Deus. Amém, Jesus. Eu gosto de pregar na praça porque eu tenho liberdade. Quando alguém fala que eu não posso falar isso, eu fico injuriado. Eu fico bravo. E se eu quisesse falar mentira, eu estava dentro do boteco falando da vida dos outros. Eu vivi muitos anos assim, até os 32 anos de idade, eu vivi dessa forma. Eu era um mentiroso. E eu falei com Jesus, quando eu estava no mundo eu era mentiroso. Agora eu quero fazer o contrário, eu quero falar só a verdade. E a partir daquele dia, Jesus me batizou no Espírito Santo, me encheu do seu Espírito e me deu o Espírito de falar a verdade. Eu falo a verdade. Então fique sabendo de uma coisa. Eu estou finalizando. Já estou finalizando. Imagem é uma coisa, semelhança é outra. Faça uma reflexão da sua vida hoje. Vê se você é semelhança de Deus. Vê se você é santo do jeito que você vive. Vê se você é. Você é crente que persegue um irmão dentro da sua igreja, fala mal dele. Vê se você tem alguma semelhança de Deus, porque Deus não fazia isso. Conserta a tua vida. Deus é amor, mas é juízo e justiça. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Pastor, Deus é equilíbrio, tá? Mas se Deus usar o Senhor para fazer o mal para uma pessoa, pode ter certeza, a conta vai chegar para o Senhor depois. Ainda que seja para cumprir a palavra. Isso aconteceu com Judas Iscariote. Judas Iscariote, aquele homem foi um vaso para a desonra, não foi para a salvação. Foi para se cumprir a palavra. Ele foi usado por Deus, sim. Deixou permitir que o diabo usasse ele para trair Jesus, mas ele acabou numa forca. Quem quer acabar numa forca aí? Quem quer acabar numa forca? Se quiser, continue vivendo do jeito, sendo só imagem fosca. Mas se quiser passar a eternidade com Jesus, procure o brilho do Espírito Santo, aceita Cristo. A Bíblia diz que quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, sai um espírito mal daquela pessoa.
Mas quando ele volta para o mundo, aquele que saiu volta e traz mais 7 com ele. O desviado tem, não é um demônio não, tem desviado me ouvindo aqui nessa manhã. Você tem, não é um só não, você tem 8, mas Jesus hoje ele te liberta! Que Deus abençoa. Eu não vou pedir para abençoar a palavra, porque a palavra já é abençoada, tá, irmãos? Muito obrigado, irmão Demir, pela oportunidade. E mais uma vez, me perdoa.